graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um momento Teologia e Fogo, hashtag programa de número 7. Nossa temática de hoje, como estamos diante da campanha de 40 dias de jejum e oração da CIB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes do Brasil. Nós estamos no 18º dia desta campanha, jejuando e orando, buscando a Deus em todo o tempo. Todos nós da IBIP, da Igreja Batista Independente do Panatiz, a qual eu sou pastor pela glória de Deus, juntamente com todos os membros dessa amada igreja e todos os batistas independentes do Brasil, estão nessa campanha de jejum e oração, buscando a Deus em todo o tempo. Temos certeza que será um tempo de grande busca e colheremos grandes frutos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Temos trabalhado durante esse tempo, esse nosso momento Teologia e Fogo, o assunto de oração. Chegou agora a vez de abordarmos a temática de jejum, né? Quão importante é nós aprendermos sobre o jejum bíblico, aquilo que a Bíblia nos ensina acerca do jejum. Eu peço desde já, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, né? Já somos mais de 1.300 inscritos. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que sempre que um conteúdo do nosso canal for ao ar, você seja notificado. Não deixe de deixar o seu like aí, o gostei, de todas as nossas publicações, para dar uma força aí, para que a nossa mensagem, a mensagem da palavra de Deus possa chegar a mais corações. Valeu? Também não se esqueça de compartilhar em todas as suas redes sociais, porque nós estamos propagando a palavra de Deus e você também, quando compartilha, também se torna um agente missionário. Amém? Vamos nesse momento fazer a leitura do nosso texto. O texto que nós vamos abordar na nossa meditação de hoje é Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 16 ao verso de número 18. Diz-nos assim a palavra de Deus: quando jejuardes, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência de rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E lhes digam verdadeiramente eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não se pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê no secreto. E o seu Pai que vê no secreto o recompensará. E eu dou glórias ao nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Louvado seja Deus. O jejum bíblico. Nós sabemos que o jejum é algo extremamente necessário. Nós classificamos o jejum como uma das práticas devocionais da igreja, que nós devemos nos submeter, que vai estar edificando a nossa vida como crentes na pessoa de Jesus Cristo. Mas é óbvio, quando nós falamos dessa prática, alguns estudiosos vão dizer que a prática do jejum ela não deve ser praticada pelo cristão, né? Porque o jejum era algo que foi introduzido no cristianismo pelos judaizantes, né? Pelo judaísmo, na verdade, né? É claro que quando nós partimos para o pressuposto bíblico, nós percebemos que o jejum sim foi ratificado por Jesus. Não é à toa que nesse texto Jesus, mais uma vez, né, ele está diante do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, e nesse capítulo 6 Jesus fala sobre as práticas devocionais dos judeus que também são estendidas à igreja do Senhor, né? Uma delas está aí no versículo de número 1, quando ele fala, quando você for, verso de número 2, né? Quando, pois, deres esmolas, não troques trombeta diante de ti, né? Então, o ato de você dar esmola, Jesus aborda essa ação devocional que também, né, é traduzida, que também é ratificada para o cristão. Então, a prática que os judeus faziam isso e que os cristãos também devem fazer. O versículo de número 5, Jesus trabalha nesse Sermão da Montanha outra ação que também era praticada por judeus e que também nós precisamos praticar, que diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, né? Então, jejum e oração. Jesus já estabelece essas duas práticas
devocionais dos judeus que também os cristãos devem praticar. E a terceira está aí no versículo de número 16, que é o texto que a gente trabalha hoje, né? Versículo de número 16, Jesus diz: quando jejuardes, né? Então ele diz, primeiro, quando der esmola. Segundo, versículo de número 5, quando orardes. E versículo de número 16, quando jejuardes. Então, para os judeus, essas três práticas, elas ratificam que, de fato, um judeu é piedoso. Todo judeu, né, piedoso, praticava essas três coisas. Ele dava esmola, ele era alguém que orava, ele era alguém que jejuava. No caso dos judeus, tinha um dia, né, certo? Toda segunda-feira e toda quarta-feira eles praticavam o jejum, né? E para nós, discípulos de Jesus hoje, tem um dia certo, tem que ser na segunda, tem que ser na quarta-feira. Nós não encontramos, né, na Bíblia, né, a orientação nem do apóstolo Paulo, nem nos ensinos de Jesus, essa mesma ratificação. E se a gente for para o Antigo Testamento, também nós não vamos encontrar esse dia físico para ser feito o jejum, certo? Portanto, não há esse mandamento, essa ordem clara sobre o dia no qual o jejum deve ser praticado. Vejamos, portanto, o conceito bíblico, né? Quando a gente fala de jejum, o que significa jejuar? O que significa o jejum? O jejum nada mais é do que se abster-se, né, voluntariamente do alimento ou da água, né, durante um certo período de tempo, para se dedicar à oração a Deus, né? Então o jejum está inteiramente relacionado com a oração, né? Quando jejuamos, oramos, né? Então essa prática devocional, da nossa devocionalidade, elas estão entrelaçadas. Geralmente, né, nós vamos encontrar nos textos bíblicos jejum que durava um dia, jejum de 7 dias, jejum de 40 dias, né? Então geralmente esses são os prazos que a Bíblia estabelece. O jejum também, além de ver ele vir atrelado à oração, quando nós encontramos, por exemplo, no Salmo de número 35, versículo de número 13, que Davi estava ali jejuando, né, com o propósito de afligir sua alma, né, ensinando a gente o que o jejum faz, né? O jejum é algo físico, né, que você se abstém de alimento, mas que o efeito do jejum é algo espiritual, porque atinge a sua alma, né? Quando nós jejuamos, nós afligimos a nossa alma, né? Nos submetemos a Deus, né? Nós chegamos num estágio onde nós nos sentimos a necessidade do alimento, e a nossa alma também percebe a necessidade que tem de Deus. O jejum, né, de acordo com a lei do Antigo Testamento, lá em Levítico, capítulo de número 16, versículo 29, nós vamos encontrar uma ordem de Moisés explícita, né, onde o jejum é obrigatório para os judeus. Uma vez ao ano, né, no dia da expiação, eles eram obrigados a jejuar nesse dia. Todo o povo de Israel, toda a nação de Israel era obrigado a ter esse dia de jejum, que era a festa da expiação. O sacerdote faria expiação pelo pecado de toda aquela nação, né? Somente nesse texto, né, nós encontramos essa obrigatoriedade do jejum. Mas é claro que o povo de Israel, ao longo de sua história, a gente vê vários relatos onde o povo caiu em jejum, né? Se prostrou diante de Deus em jejum. Nós temos o exemplo lá, né, pelo exército Senaqueribe, que ia destruir o povo de Israel. Então ele se prostra diante de Deus em jejum, clamando e levando o povo a jejuar e a buscar a Deus. E Deus então, né, disse: dessa batalha vocês não terão que pelejar. E Deus envia um anjo, e somente um anjo, né, consegue matar do exército inimigo mais de 185 mil soldados, né? Porque o povo se quebranta na presença de Deus. Então era uma prática no Antigo Testamento os judeus também jejuarem diante de uma guerra, diante de uma escassez, né, de uma colheita, diante de um inverno, né, que não chegava, uma chuva que não vinha. Eles jejuavam, buscavam a Deus em quebrantamento, para que Deus pudesse se mover em sua direção. Então isso é uma prática do Antigo Testamento que nós, né, também podemos ratificá-la no Novo Testamento e
aprender muito com essa prática tão importante para a igreja do Senhor. E a pergunta que fica é, pastor, mas como é que nós encontramos nesse texto Jesus ratificando isso? Por meio do texto, né? Versículo de número 16, ele vai dizer, quando jejuar. Então, Jesus admite essa possibilidade que os seus discípulos também vão jejuar, né? Certa vez chegaram para Jesus e disseram, Senhor, por que os discípulos de João Batista jejuam, os dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus teve que explicar aqueles homens dizendo, né, citando essa analogia, que quando você está numa festa, que tem um noivo, né, e está naquele grande momento de alegria, não é o momento de jejuar, é o momento de celebrar. Mas depois que passar aquele momento, vai chegar o momento em que os meus discípulos vão terem que jejuar, né? E aqui também, no Sermão da Montanha, Jesus ratifica o jejum quando diz, quando jejuar, e ele mais estabelece, né? Portanto, Jesus em momento algum aboliu a prática do jejum, pelo contrário, ele ratificou por meio do Sermão da Montanha. Amém? Então, que possamos refletir sobre isso e praticar também. Nos próximos momentos, nós vamos estar falando um pouco mais sobre o jejum, né? Como nós devemos praticar o jejum e que maneira nós podemos crescer nessa devocionalidade. Amém? Vamos nesse momento estar orando pela tua vida, você que está participando dessa campanha, né? Eu quero dizer a você, continue firme e forte, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo fará grandes coisas por meio da minha e da tua vida. Oremos ao Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós estamos aqui nesse momento, ó Deus, de aprendizado, Senhor, e também de consagração a Ti. Porque estamos falando sobre um assunto, ó Deus, fundamental, Senhor, na vida de todo crente. Ó Deus, uma devocionalidade que não pode ser negligenciada. O Senhor, quando esteve aqui nesta terra, Pai, o Senhor praticou o jejum, Pai. Durante 40 dias o Senhor esteve no deserto, Pai. Então nos leva como os teus discípulos, Senhor, a prática do jejum bíblico e verdadeiro, Senhor. Eu sei que há muita distorção, Senhor. Eu sei que há muito exagero, Senhor. Eu sei que pessoas inventam, Pai, muitas situações, ó Deus, e deturpam a prática do jejum. Mas nós queremos, ó Deus, fazer de acordo com as tuas sagradas escrituras, obedecendo os teus preceitos e vivendo, Senhor, da maneira que o Senhor quer e da maneira que te agrada. Abençoe, pois, todos aqueles que me ouvem, que nesse momento eles sejam tocados por ti pelo teu Espírito Santo. Seja qual for os seus problemas, sejam qual for, Senhor, as afrontas, seja qual for, meu Deus, os desafios, que eles possam nesse momento, Pai, sentir o teu toque, sentir, meu Deus, ó Pai, que o teu Espírito Santo, aquele que quebra, Senhor, todas as coisas, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que transforma, Senhor, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, haja poderosamente nesse coração, para a glória do teu nome, ó Deus, nos usa, Senhor, que possamos, ó Deus, como igreja, crescer na instrumentalidade do jejum, porque o nosso desejo é viver para o louvor da tua glória. Te louvo assim no nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não deixe de deixar o seu pedido aí nos comentários desse vídeo, seu pedido de oração, nós estaremos orando. Estamos aí no 18º dia dessa campanha, 40 dias de jejum e oração, juntamente com a IBIP. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.